Olá, pessoal! Bom, sexta-feira aqui geralmente eu trago sugestões, né, de livros, de alguma coisa para usar com a criançada, para usar em família. E como nós estamos, né, nesse mês especial aí dedicado ao comportamento infantil, eu resolvi fazer um compilado aqui de alguns livros para tratar com a criança sobre a raiva, né? Que é o estopim, que é o que gera essas crises, né? Que a gente tem com as crianças. A maioria deles já tá no IGTV detalhadinho, tem né, mostrando cada livro, mas eu resolvi fazer um compilado para vocês conhecerem todos eles e aí depois, se vocês quiserem ver mais detalhadinho, tá? Eu vou começar aqui por três que são mais para entrar no assunto, assim, para despertar a criança, para saber o que é a raiva, e os outros dois, mais para o final, trazem mais ferramentas para como elas podem lidar com esse sentimento. O primeiro deles, a maioria que já deve conhecer, que é esse aqui, ó. Pedro Vira Porco Espinho, da Janaína Tokitaka. Ele fez parte há uns 4 ou 5 anos atrás, não lembro, desse projeto do Itaú, Leia para uma Criança. E ele conta a história do Pedro, né, que é um menino muito divertido, mas em várias situações ele fica com raiva e aí ele vira um porco espinho, ninguém chega perto dele. Então é um livro legal para introduzir o assunto e aí você pode conversar com a criança, o que faz ela se transformar em porco espinho, ou quando a criança estiver ali começando a se descontrolar, você pode falar que ela está virando porco espinho e lembrar da história. O outro livro é esse aqui, ó, faz parte dessa coleção, O Que Não Cabe no Meu Mundo 2, e é sobre a raiva. Toda essa coleção, Que Não Cabe no Meu Mundo, tanto a coleção 1 quanto a coleção 2, eles usam os monstrinhos para mostrarem esses sentimentos assim mais conflituosos, né? Esses sentimentos mais fortes. Então, esse livro aqui fala do monstrinho da raiva, como ele se comporta, como a gente pode se defender, como a gente pode controlar esse monstrinho e deixar ele pequenininho. O terceiro livro, né, para mostrar essa emoção, é um livro de uma turminha que todo mundo conhece bem, que é a Turma da Mônica. É dessa coleção Bem Me Quer, que são esses livros maiores, e chama Era Uma Vez Uma Nuvenzinha, que conta a história dessa nuvenzinha roxinha aqui, que não é feita de vapor, ela é feita de mau humor. E um dia ela desembarca lá na Rua do Limoeiro, né, onde moram as crianças da Turma da Mônica, e ela vai se juntando, grudando na cabeça de cada um deles quando eles estão enfrentando alguma situação de tensão. Então, o livro mostra como que a gente alimenta essa nuvenzinha da raiva e o que acontece com as crianças para afastarem essa nuvenzinha para longe. Então, esses 3 livros são mais para apresentar essa emoção, para entrar no assunto com a criança. Os próximos que eu vou mostrar são os meus favoritos, porque eles falam da raiva e eles trazem ferramentas muito bacanas para lidar com isso. O primeiro deles é essa fofura aqui, Joaquim, em Sentir Raiva é Ruim. Ele foi escrito pela Caroline Arcari, que é a mesma autora do Pipi Fifi, e foi ilustrada pela Paula Ayumi. E tem essa ilustração super fofinha. E eles mostram, né, o Joaquim é um lobo-guará, que já foi muito nervoso, gritava com os outros, batia, mas com a ajuda do Diego, que é o amigo morcego dele, o Diego fez todo um treinamento para mostrar para o Joaquim o que ele podia e o que ele não podia fazer quando ele sentia raiva. Mostrando que sentir raiva é normal, todo mundo sente, mas tem coisas que a gente pode e tem coisas que a gente não pode fazer quando a gente está com raiva. Então, esse livro é uma fofura, é um dos meus favoritos. E eu acho que o top de todos, ainda mais que a gente está falando de disciplina positiva, é o livro escrito pela rainha Jane Nelson. É um livro infantil, mas que traz muitas ferramentas para os pais no final, que é esse aqui, ó, O Espaço Mágico que Acalma, que conta toda a história de um menino que chegou frustrado por causa de uma situação, enfrentou algumas situações de frustração e desenvolveu junto com a mãe dele uma ferramenta muito bacana
que é a pausa, fala muito da pausa positiva, de construir um espaço para a criança se acalmar. Então tem toda a história aqui, ó, vou mostrar um pouquinho, tem ele no IGTV separado, tá? Então ele é bem coloridinho aqui, é um livro infantil, mas aqui no finzinho dele, deixa eu achar aqui, nessa página aqui do final, ó, tem as orientações para os pais. Então vocês veem que tem uma lista de coisas que eles mostram, todas as ferramentas da disciplina positiva que foram usadas aqui na história pela mãe, pelo Tom. Então é um livro que é uma ferramenta muito bacana, eu recomendo muitíssimo esse livro aqui para trabalhar com as crianças, para vocês mesmos entenderem, né? Quem está querendo começar a entender sobre a disciplina positiva, esse é um livro bem bacana também para ser introdutório até mesmo para os pais, né? Para os adultos, para entenderem um pouco das ferramentas da disciplina positiva para lidar com essas emoções mais extremas. E também é uma forma bem bacana de falar sobre esse assunto com as crianças. Quando a gente tem aqui alguns dias mais tempestuosos, eu sempre lanço mão desses dois aqui que eu mostrei por último, principalmente. O do Joaquim e o Espaço Mágico, que é a Calma, da Jane Nelson. Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem aí acompanhando o nosso mês especial do Psicomaternando de comportamento. E até a próxima!